estamos aqui para mais uma resenha teológica. É uma grande alegria estar aqui com você para juntos conversarmos um pouco mais e também podemos ver aqui alguns vídeos do culto de domingo, de todos os cultos, melhor dizendo, de domingo, dia 7 de julho, começando sempre bem cedo pelo Momentos com Cristo. E nesse domingo, principalmente nos cultos da manhã, o pastor Israel falou sobre os amigos de Jó. Isso, Bildade, Zofar, Elifaz. O que podemos aprender com os amigos de Jó? Ou melhor, o que podemos não aprender, não queremos aprender com os amigos de Jó, né? Os conselhos errados dos amigos de Jó. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre esses amigos. E você verá, então, a palavra do pastor Israel sobre a teologia dos amigos de Jó. Vamos começar, então, sempre pelo Momentos com Cristo. Bem cedinho, uma reflexão sempre muito especial para as nossas vidas. Vamos lá? Estou começando uma pequena série sobre exemplos da Bíblia que não devem ser imitados. Eu tenho sempre dito que a Bíblia contém promessas, advertências, conselhos e exemplos. Bons exemplos e péssimos exemplos. E às vezes o exemplo péssimo está claramente dito que é péssimo. Por exemplo, o rei X fez o que era mal aos olhos do Deus eterno. Mas tem outros péssimos exemplos que não têm essa frase definidora. Então hoje eu quero falar sobre Salomão, o homem mais sábio do mundo. Tem até livros a esse respeito. Nós todos, de fato, ficamos assim encantados com a sabedoria do filho de Davi. Mas ele não terminou bem os seus dias. Salomão é aquela pessoa cujo final não definiu nas nossas mentes a sua vida. Porque há pessoas cujos finais são lembrados e se esquecem todas as coisas boas que essa pessoa fez. Nós tendemos a fazer isso. O final, portanto, de Salomão não foi bom. A Bíblia registra e explica. Todavia, esse é o ponto que eu quero salientar, esse conjunto de fatos não ofuscou, vamos dizer a expressão que Jesus usa, a glória de Salomão. Mas Salomão é um exemplo a não ser imitado. Quero colocar para os irmãos aqui 3 textos bíblicos que contam a história do rei Salomão. Sempre agora na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Primeiro texto, 1 Crônicas 29, 19. Davi faz uma oração e ele pede ao Deus eterno para o seu filho o seguinte: e ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual fiz todos esses preparativos. Ó Deus, dá ao meu filho, dá a Salomão um coração íntegro. Vamos ao segundo texto. 1 Reis 10, 24. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Que maravilha, não é? Que maravilha que as pessoas possam olhar para mim, olhar para você e dizer: eu quero ouvir um pouquinho dessa sabedoria que Deus pôs no coração do irmão fulano, da irmã Beltrana. Não é bom? Então vamos ao terceiro texto. Esse é terrível. Mesmo livro de Reis, 1 Reis 11, 33. Salomão me abandonou, Deus
dizendo, começamos com Davi, começamos registrando a real sabedoria de Salomão, e agora Deus está dizendo o seguinte: Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Salomão andou não nos meus caminhos, mas nos maus caminhos, para fazer esse outro texto. Ele não andou, corrigindo aqui a minha leitura para ficar sem nenhuma dúvida, Salomão não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Agora, o quarto texto, nós lemos o seguinte: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor havia ordenado. Que biografia! Começa bem, mas não termina bem, pelo contrário. Recebe de Deus tudo o que precisava, o mais importante, sabedoria, e também teve dinheiro, teve poder, teve sabedoria, mas essa sabedoria acabou ficando desconectada, ausente no coração de Salomão. Talvez o poder o tenha tornado orgulhoso, talvez o conhecimento adquirido o tenha tornado soberbo, e ele passou a achar que era o próprio Deus, podemos dizer assim, e que podia fazer o que bem entendesse. Você não conhece pessoas assim? Nós conhecemos pessoas assim. Então, o meu convite, para usar uma expressão comum, já dita nesse programa hoje, é que eu me exorte a mim mesmo, que eu também estou aqui para exortar você. Porque o que realmente importa não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sabemos, aquilo ao qual dedicamos o nosso dia. Porque tudo isso é fruto de algo que vem primeiro: a sinceridade, a retidão, a honestidade, a pureza do nosso coração. Salomão certamente continuava perante o povo o grande rei, o sábio rei, o santo rei. Mas o seu coração não era mais grande, o seu coração não era mais sábio, o seu coração não era mais santo. Porque ele caiu onde não poderia ter caído, no sentido de que ele foi advertido a esse respeito. Ele teve todos os elementos para não cometer esse tipo de erro, vamos dizer aqui, tão básico. O pai de Salomão não resvalou por esse erro. Davi, que não era perfeito, nunca se tornou um polígamo. Perdão, um politeísta. Polígamo, infelizmente, sim, um e outro, e o filho Salomão, pior ainda. Mas Davi, registro, me corrijo aqui, nunca se tornou um politeísta. Ele escreve num dos Salmos: olha, eu estou sempre na presença do Deus eterno. Salmo 116. Toda a sua vida. Deus eterno é quem me guia, Salmo 23. Ele sabe do que preciso. Salomão também sabia disso. Foi atrás de quem? Astarote,
esquemós, digamos assim, que ridículo. Então, eu exorto você, para que nós mantenhamos o nosso coração sempre íntegro, isto é, inteiramente dedicado ao Deus eterno. E diariamente orando. Por isso eu recomendo algo que eu faço. Ao final de cada dia, eu faço um retrospecto da minha vida naquele dia. Eu fiz isso, acordei tal hora, tomei café, fiz isso, disse isso, fui a tal lugar, A, B, C ou D. Em cada um deles eu pergunto, eu pequei? É um exercício, é uma disciplina espiritual minha. Você pode ter esta ou outra, aquilo que Deus tocar do seu coração. Mas talvez possamos colocar uma placa aqui no alto assim. Eu não quero terminar os meus dias como Salomão. Eu não quero viver como Salomão viveu no final dos seus dias. Eu quero ter o meu coração sempre íntegro, exaltando sempre com a minha vida, não só com as minhas palavras, com o meu coração, exaltando ao Deus eterno. Graça e paz para você. Culto das 9. Ele faz, esse amigo de Jó, quantas coisas ele falou para Jó, tantas coisas negativas que fizeram mal a Jó. Vamos ouvir um pouquinho sobre as palavras de Elifaz e palavras que não podemos, não queremos, não devemos repetir. Como que é a teologia de Elifaz? Vamos ouvir um pouquinho? Vamos lá? Como nós sabemos, Elifaz, ou Elifas, eu sempre pronunciei Elifas, mas eu acho que o certo é Elifaz. Pouca diferença, mas no hebraico não tem a acentuação. Então, como se fossem 3 vogais tônicas, por exemplo. E também, nas transliterações não se colocou o acento no i, então o certo é Elifaz. Então, eu vou procurar me corrigir. Não soframos por causa de Elifaz. Ao estudar o livro de Jó, tendo preparado inclusive a versão desse livro na Prazer da Palavra, busquei entender por que é que Deus condenou tão fortemente as falas dos 3 amigos de Jó. Então, eu separei essas falas para o meu estudo, para entender, e fiz um bloco, um arquivo contendo só as falas de cada um deles. Eu quero, então, trazer algumas das falas de Elifaz. Por isso esse título, Não Soframos por Causa de Elifaz. E aqui nós temos que lidar com um problema. E o problema é o seguinte: as coisas que Elifaz fala estão na Bíblia. Logo, são verdadeiras. Só que não. São tão verdadeiras que Deus ameaça matá-los por dizerem aquelas aspas verdades. Eles disseram meias verdades. E já temos aprendido que uma meia verdade mata tanto quanto uma verdade inteira. Os ensinos dos 3 amigos agora de Elifaz não são palavra de Deus. Estou sendo bem cuidadoso porque há muita dificuldade de pessoas entenderem isso. Uma vez que eu disse isso há muitos anos, no nosso programa da quinta-feira, alguém ficou muito aborrecido comigo, como se eu estivesse negando a inspiração bíblica. Porque nós tendemos a pegar um versículo qualquer, está na Bíblia,
e dizer, é isso que eu creio, ou é nisso que devemos crer. Todavia, quando nós abrimos a nossa pinça para pegar os textos, nosso compasso para abarcar os textos, nós vamos aos capítulos finais do livro de Jó, em que Deus diz, Elifas, tudo que você e os seus amigos disseram sobre Jó, tudo é mentira. Mas se essas falas fossem retiradas da Bíblia, nós não entenderíamos a razão da indignação de Deus. Por isso que eu estou falando com muito cuidado isso. Aquelas palavras não foram inspiradas para dizer, não vá por esse caminho. Mas não são palavras que dê para colocar numa caixinha de promessa, até porque ali só tem maldição, naquelas palavras. E não dá para elaborar uma teologia bíblica a partir de uma porção que Deus mesmo desautoriza. Um dos princípios clássicos da interpretação da Bíblia é: a Bíblia se explica a si mesmo. Às vezes nos deparamos com situações muito difíceis. Continuemos a ler, que nós vamos compreender aquilo que foi dito. É um princípio hermenêutico ou de interpretação. Mas quando nós pegamos um versículo e daí nós ampliamos isto, nós temos muitos problemas. Por exemplo, toda a teologia da dupla predestinação se baseia em versículos isolados, fora de contexto. Estou absolutamente convicto disso. Mas Jeremias diz, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, ou antes que eu nascesse, tu me chamaste. É uma hipérbole, é uma maneira de Deus demonstrar todo o seu afeto e todo o seu amor. Não é para se fazer uma teologia a esse respeito. Por exemplo, vocês sabem que em passado não muito distante, surgiu uma denominação chamada mormonismo, ou os mormons, que desenvolviam a sua ética poligâmica, e só acabou porque o Estado proibiu. Mas o mormonismo afirmava que a poligamia é bíblica, e citava o exemplo dos grandes homens de Deus que foram polígamos, entre eles Abraão. Mas se esquecem, no programa Momentos com Cristo, falei sobre isso hoje, às 7 horas da manhã, do que a poligamia fez com Salomão, cujo coração deixou de ser íntegro ao amar muitas mulheres e as divindades dessas mulheres. Então a própria Bíblia mostra, já no Antigo Testamento, sem falar no Novo, que a poligamia é algo nefasto, logo não é aprovado por Deus. Mas Abraão era polígamo. Mas não quer dizer que estava certo, porque nós mesmos vemos na própria vida de Abraão os desastres provocados por sua atitude poligâmica, por exemplo. Então, é disso que eu estou dizendo em nossa leitura da Bíblia. Não nos atermos a um versículo, às vezes a meio versículo, e derivar uma teologia. Porque quando nós continuamos a ler, nós vamos observar que, mais adiante, aquela mensagem que parecia tão inspirada não é, pelo contrário. Não vamos citar as palavras de Satanás quando tenta Jesus. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Só para esse cuidado necessário na leitura da Bíblia. Eu então selecionei alguns textos, talvez não consiga ler todos hoje e não ler nunca também, porque no segundo culto já vai ser Bildade. O primeiro destaque que quero fazer: Elifaz tem uma teologia e os fatos têm que se encaixar nessa teologia. Uma vez ensinando aqui num certo contexto, uma irmã ouviu uma declaração minha, lendo na Bíblia, e ela disse assim:
eu sei o que a Bíblia diz, mas eu acho o seguinte, não é? Eu penso alguma coisa, então eu vou na Bíblia e procuro versículos que me aprovem. Quando a minha teologia deve ser o seguinte, eu vou à Bíblia e ela diz qual é a minha teologia. Elifaz é um protótipo daqueles que vão à Bíblia buscando uma confirmação daquilo que pensam, daquilo que seu pai ensinou, que a sua avó disse. Por exemplo, Jó 22, 6 a 11, nós lemos o seguinte. Qual é o problema de Elifaz? Todos os amigos de Jó. Eles tinham uma teologia. Qual é a teologia? Pecou, sofreu. Ou, se está sofrendo, é porque pecou. Então, ele se vira para Jó e diz, Jó, você cobrou juros extorsivos dos amigos e arrancou até a roupa de quem lhe devia. Você não deu água para o cansado, nem pão para os esfomeados. Você tomou propriedades dos outros com violência e construiu nelas suas residências. Das viúvas você não cuidou. Os órfãos você não alimentou. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você está com tanto medo. É por isso que você não sabe para onde ir. É por isso que você está perto de submergir. Mas o Deus eterno deu o seguinte atestado sobre Jó. Jó 2, verso 3. O Deus eterno perguntou a Satanás, você esteve com meu amigo Jó? Confio nele e não conheço ninguém mais íntegro que ele. Sem dúvida, ele é correto, mostra que me ama e evita todo tipo de erro. Mas, se a teologia de Elifaz e dos seus amigos era, nós sofremos porque pecamos, ele inventou pecados para Jó, para ficar na sua teologia. Porque os fatos não se encaixavam à sua teologia. Para ficar na sua teologia, ele inventou os fatos. E a reflexão sobre os amigos de Jó continua também no culto das 11. É importante a gente ouvir e também ler o livro de Jó para não fazermos como os amigos de Jó. Vamos aprender mais um pouco? Eu planejei pregar e acho que vou continuar pregando sobre esse tema. Eu tenho sido muito insistente e esses eventos vão nos mostrando também que tudo que nós planejamos fazer e devemos planejar fazer depende de Deus, tudo. Por isso o apóstolo Tiago recomenda assim, não fala que você vai falar isso, vai fazer aquilo, sem acrescentar, se Deus quiser. Então isso é cada vez mais forte, mais vigoroso na vida de todos nós, é se Deus quiser, né? Então nós fazemos planos, mas acontecem se Deus quiser, né? Nossa irmã Joeni passou uma temporada naquele spa também lá do hospital, né? Só comendo bom e do melhor. Fica em pé, Joeni. Aí, vocês que oraram por ela, ela está aí, olha lá, inteira aí, né? É assim. Espero logo fazer o mesmo para a Rita. Eu decidi, então, pregar sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro, eu diria que poucas pessoas já leram. A gente só leu o começo, o primeiro e o segundo capítulo, que é de prosa, os dois últimos, que são de prosa, mas a poesia, nos capítulos 4 a 40, a gente às vezes dá uma folheada, dá uma pulada. E esse livro é muito intrigante. Por que intrigante? Tenho que ser cuidadoso nisso. Porque há mentiras nesse livro. Mentiras em nome de Deus, que são as piores mentiras que existem. Porque o livro traz
10.000 caracteres em que Elifaz comete barbaridades em nome de Deus contra Jó. Tão cruel foi ele que Deus disse: eu vou matar você. Porque aquilo que você falou do meu amigo Jó é tudo mentira. 10.000 caracteres de mentiras. O amigo dele, Bildade, sobre quem vou mencionar algumas palavras agora, usou 4.000 caracteres para mentir a Jó, sobre Jó, em nome de Deus. E Zofar usou 5.000 caracteres, 5.000 letras, para também, no fundo, em nome de Deus, condenar aquele que Deus não tinha condenado. Por que estou dizendo isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia para dizer que nós não devemos crer nisso que está na Bíblia. Estou sendo claro? Ou seja, as palavras de Bildade, Elifaz e Zofar não são palavras de Deus. Tanto não são que Deus as condena e chama quem as proferiu, esses três, de mentirosos. No entanto, estão aqui para nos dizer: não diga isso em nome de Deus, porque não tem a minha aprovação. Porque as crenças desses três são crenças pagãs que percorrem os milênios. O budismo pensa como Zofar, Bildade e Elifaz. O hinduísmo, o judaísmo, para mencionar 3 religiões em vigor. Mas o cristianismo não pensa como Elifaz, Bildade e Zofar. Eu consegui me expressar de modo claro. Por que estou dizendo isso? Uma vez que eu disse isso, a pessoa me disse: então você está falando que a Bíblia não é toda ela a palavra de Deus? Eu mencionei no culto anterior o mormonismo. Os mormons, quando surgiram e só pararam porque o Estado proibiu, ensinavam a poligamia. E usavam os exemplos, por exemplo, de Abraão. Abraão, o homem que inventou a fé, podemos dizer assim, era polígamo. Logo, a poligamia é legítima e tem que ser apreciada, praticada. Está na Bíblia que Abraão é polígamo. Mas se você continuar lendo, você vê os estragos que essa poligamia fez, as inimizades que ela gerou, por exemplo. Então, por isso, irmão e irmã, nós não podemos ler um versículo da Bíblia, às vezes meio versículo, às vezes um quarto de versículo, e fazer uma teologia. Esse é o nosso problema. Nós temos que abrir o nosso compasso. Lembra quando fazia lá no ginásio, no científico, tinha um compasso que era parte do seu material, não sei se ainda hoje é, um compasso para enxergar mais amplo. Porque há um princípio de interpretação da Bíblia muito claro, que é o seguinte: a Bíblia se explica a si mesma. Quando você começa a ler um texto e não entendeu, continue a ler, que mais adiante você vai compreender aquilo que você não entendeu por alguma razão anteriormente. Então, quando nós abrimos o livro de Jó e lemos Elifaz, recomendo que você participe do culto anterior em nosso canal no YouTube. Quando nós lemos as palavras de Bildade, quando nós lemos as de Zofar, são para dizer uma advertência: não pense isso, porque isso não é bíblico. Eu vou demonstrar agora especificamente com Bildade. Primeiro, Bildade se apresenta como um defensor do Deus eterno. Jó 8, 1 a 4, ele diz: Jó, até quando você falará asneiras? Até quando continuará a sua precipitação? Você acha que Deus é contra o que é certo, ou que o onipotente detesta o que é direito? Não, Jó. Quando os seres humanos pecam, Deus faz com que paguem.
Certo ou errado essa teologia? Mas você ouve todos os dias, no rádio, na televisão, você ouve essa mensagem de humildade. Eu quero dizer o seguinte, irmão, irmã, o Deus eterno não precisa de defensor. No livro de Jó, nem ele mesmo se defende. Crimes são cometidos para defender Deus. Há pessoas que derrubam lugares sagrados de outros credos, achando que estão defendendo Deus. Lembram? Gosto muito dessa história que é muito profunda. Quando Jesus se encontra com um cego de nascença, os contemporâneos de Jesus tinham uma teologia pagã. Nesse sentido, o judaísmo é um paganismo. Nesse sentido. Embora tenha aberto as portas para o cristianismo, mas mantém ainda convicções que são pagãs. Uma delas é essa de Bildade. Então, quando eles se encontram com um cego de nascença, a teologia deles entrou em parafuso. Porque na teologia deles, se alguém era cego, fez alguma coisa para merecer. Mas o cara nasceu cego. O que ele fez? Ele nasceu cego. Solução: os pais dele pecaram. Como eu disse no culto das 9, muitos de nós temos uma teologia que, quando os fatos não se encaixam nessa teologia, nós inventamos fatos por causa da nossa teologia. Mas toda a nossa teologia tem que vir da Bíblia, e não nós colocarmos na Bíblia a nossa teologia. Segunda frase que quero lhes trazer é que Bildade pede que Jó se arrependa dos seus erros, entre eles a arrogância. Então tem vários versículos aqui, e no verso 8 ele pede: Jó, você se converta a Deus, peça perdão, mude o seu proceder, age de modo correto. Se você fizer assim, Deus virá lhe socorrer. Mas o problema é que quando nós vemos o modo como Deus via Jó, Jó era para Deus, não para Bildade, não para Elifaz, não para Zofar. Jó era um homem íntegro. Às 17 horas, em nosso culto do conhecimento, nós tivemos uma conversa muito especial, muito agradável, com o pastor Alcenir Mota, nosso pastor de missões, e o pastor André Aguiar Lisboa, o nosso pastor da área de proclamação da nossa igreja, também ministério de adoração. E eles acabaram de retornar do ITA Amazônia. E ali nós podemos ouvir vários testemunhos, além de imagens belíssimas do nosso projeto na Amazônia, ITA Amazônia, quando uma caravana com 30 irmãos da Igreja Batista Itacuruçá estiveram, então, na Amazônia, fazendo um trabalho missionário maravilhoso. Vamos ouvir um pouquinho dessa conversa? Mas eu quero convidar aqui para a tela o Samir de volta, porque assim como eu, há alguns anos atrás, o Samir também serviu a Deus como missionário numa região diferente dessa daqui do Brasil. Nós vamos abrir assim essa conversa, já que o pastor Israel tem feito desse tempo de crescimento aqui um espaço chamado Teologia Conversacional. A minha pergunta para o Samir, quando ele servia ao Senhor lá na Ásia Central, não vou falar o nome do país, mas aqueles que oram por ele devem saber onde ele e Roberta serviram aí nos últimos anos. Samir, quais eram as diferenças culturais, para a gente entrar daqui a pouco na Amazônia, falar aí sobre a Ásia Central? Quais eram as grandes diferenças culturais em relação
ao nosso Brasil aqui a respeito da pregação? O que se podia dizer? Alguma curiosidade que você possa trazer aí para a gente? É totalmente diferente, né? Agora tem que conceituar o que é esse diferente, totalmente diferente. Primeiro, um idioma bem diferente e também um idioma com muitos dialetos, que aqui no Brasil, né, principalmente lá na Amazônia, dialetos indígenas diferente aí do nosso português. Então, a gente tem muitas línguas dentro de um país onde tem 51 minorias étnicas, né? Na Amazônia nós tivemos ali algumas minorias, né? Alguns povos chamados de minorias étnicas. Nesse país nós temos 51 minorias étnicas. E daí essa questão da alimentação. Não sei se vocês passaram alguma situação em relação à alimentação. Depois eu vou fazer essa pergunta, então, aí no momento propício. Então, uma alimentação totalmente diferente. E a organização social, principalmente a estrutura familiar, né? A estrutura familiar bem diferente, onde no lar, principalmente os avós são responsáveis pela criação e educação, enquanto os filhos vão trabalhar, os pais vão trabalhar, né? Quem fica com os filhos são os avós. Então, é uma organização, uma estrutura bem diferente da nossa. E daí, entrando na parte da religião, onde o ateísmo então, a sua maioria são de pessoas que não têm a compreensão da existência de Deus, negam a existência de Deus, e outras religiões menores. O cristianismo é muito pequeno, mesmo tendo um crescimento muito importante, é muito pequeno. Mas mesmo o ateísmo sendo a maior crença, assim, é a inexistência de Deus, existe a influência religiosa muito grande na cultura, uma influência muito grande, principalmente aí quando se vai na compreensão da morte, na compreensão dos ancestrais, né? Os espíritos ancestrais, e o quanto eles podem, então, vir e trazer tanto benefícios e malefícios. Então, esse conjunto faz parte, então, dessa cultura. Eu acredito que muita coisa a gente pode se assemelhar aqui no nosso país, em alguns lugares, principalmente na Amazônia. Então, essa questão de uma cultura, e o grande desafio é a contextualização, né? Como que eu vou levar o evangelho de uma forma inteligível, que a contextualização é justamente isso, levar de uma forma inteligível, não atualizar o evangelho, mas sim levá-lo aonde eu mantenha a plenitude da mensagem de Cristo, mas de uma forma inteligível para aquele povo. Perfeito. Que poder de síntese, Samir. Que bom. Olha, ouvindo o que você disse aí, tem muita coisa em comum com o ambiente europeu, né? Onde eu servi durante 6 anos com minha família. Nós estivemos ali no norte da Itália, na Lombardia, exatamente na cidade de Milão. E a questão da não crença em Deus, apesar de ser um país que se diz católico, a Itália hoje faz parte desse ambiente centro-europeu que é pós-cristão, que vive a sua vida à margem da consciência de Deus, onde tudo é abundante, a riqueza é abundante, o estilo de vida é aquele que eu decido para mim mesmo, mas há uma ignorância completa sobre quem é Deus, da obra de Jesus Cristo. E eu acho que quando a gente traça um paralelo entre os nossos grandes centros urbanos no Brasil e a sua realidade no centro da Ásia, a minha realidade ali em Milão, nós estávamos em locais onde a crise adaptativa não era tão grande quanto de um missionário que sai aqui do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Belém, ou de um grande centro do Brasil, né, Salvador, e vai para viver numa comunidade ribeirinha. Porque aí sim há uma questão de você abdicar de todas as
todo o conforto, né, que a gente está acostumado, internet, luz elétrica, o fato de você ter ali uma casa para você e que você tem um supermercado ali na esquina, consegue viver de uma forma ocidentalmente chamada de civilizada, né? A gente às vezes pensa assim, mas o ribeirinho ele vive uma vida que está à margem da civilização. E eu queria fazer só um parêntese aí, que nós temos tanto para aprender com os povos ribeirinhos, a respeito da conservação, do amor à natureza, da generosidade. Mas aí eu vi, nessas últimas semanas, Samir, os olhos do pastor Alcenir cheios de lágrimas, né? Para não dizer que ele chorou, quando a gente ouvia aqueles testemunhos, aquelas histórias daqueles rapazes e moças, principalmente das jovens de 20, 21, 22 anos, que iam se tornando radicais e gastando a sua vida no campo. E aí eu quero chamar o pastor Alcenir aqui para a roda, para que ele nos fale sobre isso, né? O pastor Samir falou, Alcenir, sobre realidade lá do país onde ele serviu, eu falei sobre Milão, mas eu acho que a ruptura da civilizatória não é tão grande quanto quem vai lá para trabalhar com os ribeirinhos. Boa noite, Alcenir. Boa noite, André. Boa noite, Samir. Boa noite a você que nos acompanha aqui no nosso Culto do Conhecimento. André e Samir, vocês viveram no campo missionário, né? Eu não tive essa experiência, mas o meu trabalho em Itacuruçá, na área de missões, tem me causado assim, experiências formidáveis nessa questão da existência de Deus e algo que foge completamente à nossa razão. Vocês citaram aí essa questão cultural, né? E é exatamente isso que você mencionou, André. É impressionante a gente imaginar, né, esses jovens que saem dos grandes centros, vão para lá, e meu irmão e minha irmã, eles não têm um banheiro dentro de casa, né? Isso é um absurdo, né, para a nossa cultura. Ou seja, mas como assim? Ele não... Sim, e não são meninos, não, meninas que acabam vivendo dentro dessa realidade, tendo que sair de madrugada, às vezes, lá para o meio lá do mato, para fazer as suas necessidades. Então, como que a gente consegue racionalizar isso? É só Deus, né? Só Deus. E as lágrimas, André, são algo assim que eu fico tentando me conter, mas eu sou um cara chorão mesmo, né? Então, não tem como a gente... por exemplo, o testemunho da Giovana, né? Cara, essas jovens andaram 6 horas, né? 3 horas para chegar lá numa comunidade, depois mais 3 horas para voltar, né, para a sua comunidade. Cara, a gente aqui, você acorda num domingo e tá meio nublado, aí você já, não vou na igreja não, porque hoje tá nublado, porque o sol está muito quente. Essa é a nossa realidade. Aí, você vê ali essas jovens, né, se submetendo, e a gente viu o testemunho delas, né, vendo que esse ato, né, de compaixão, porque elas foram ali para atender, né, uma comunidade que estava passando necessidade em função da grande seca que aconteceu no ano passado, e esse gesto, né, de generosidade, quando elas chegaram lá na comunidade, como que vocês vieram aqui? Nós viemos a pé. Vocês vieram a pé, andando até aqui na nossa comunidade? Esse gesto fez com que portas se abrissem para a pregação do Evangelho. Então, a gente leva, né, ali o pão, a gente leva esse nosso cuidado com as pessoas. Isso ficou muito patente ali na ação que esses radicais realizam, para que o Evangelho possa ser pregado. E a nossa igreja tem tido esse privilégio, né, Samir e André, desde 2016, levar esse grupo que fortalece, né, porque a ideia é exatamente essa. O trabalho já está sendo desenvolvido pelos batistas brasileiros, ali no interior da Amazônia, com estes jovens, que ficam ali em torno de 2 anos, né, vivendo a realidade dos ribeirinhos. A gente vai ver aqui, né, num dos nossos vídeos, um centro de treinamento que acontece ali em Manaus, onde esses jovens são treinados, e a gente viu lá, né, todos os itens necessários, né, todo o cronograma que eles se submetem para estarem aptos a irem para as comunidades e viverem,
né, ali o dia a dia, e indo plantar com os ribeirinhos, indo pescar, né, descascando lá uma mandioca, né, fazendo a farinha lá de mandioca, ou seja, eles se aculturam mesmo para poder ali interagir e buscar falar do Evangelho. Então, não tem como, né? Eu ouvi essas experiências e a gente está ali vendo, né, esse jovem. Poxa, esse jovem poderia estar agora lá no shopping, poderia estar lá vendo uma televisão, lá na sua casa, e estão ali pregando o Evangelho, André. Um domingo maravilhoso. E chegamos no culto das 19 horas, ali com toda a equipe do Itamazônia. Como foi maravilhoso ouvir o testemunho dos irmãos, das irmãs que tiveram ali na Amazônia. Cada testemunho maravilhoso. Chegaram, então, com os corações repletos de alegria, porque contemplaram Deus fazendo maravilhas, operando maravilhas ali na Itamazônia. Eu convido você para ver comigo, então, esses testemunhos, ouvir também o coral. Fizeram ali um coral missionário maravilhoso, e também a palavra do pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da nossa igreja. Foi uma noite missionária, uma noite fervorosa, uma noite maravilhosa. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor, Jesus, consolo e glória minha vida, o meu Senhor.
me chamo Rebeca Alegria, eu sou técnica de enfermagem, futura enfermeira, e hoje a experiência de atendimento foi muito boa. A gente sentiu que pôde ajudar a comunidade, eles foram atendidos nas necessidades deles, e foi um momento, além de atender essas necessidades relacionadas à doença, foi um momento que a gente pôde ter uma conversa também e falar de Jesus para eles. Eu acho que isso é o mais importante. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Basti, sou estudante de medicina e hoje aqui a gente está no nosso primeiro dia, na primeira comunidade que a gente parou nos atendimentos médicos. Assim, vai ser uma experiência maravilhosa, as pessoas elas são muito receptivas e ao mesmo tempo assim, muito carentes de acolhimento, de ouvir a palavra de Deus. Então assim, esse processo de estar podendo atender, mas também estar levando Jesus, levando o amor de Deus está sendo maravilhoso. Eu estou muito feliz, estou com meu coração muito grato, também estou sendo ministrada aqui pela vida das pessoas e só tenho a agradecer. Está sendo um tempo de Deus maravilhoso. Graça e paz, amada igreja. Meu nome é Giovana, tenho 20 anos, nasci em Teresópolis, mas sou de Itaguaí, que fica no Rio de Janeiro. Agora sou missionária radical na Amazônia, trabalho na comunidade do Buiuçu, no município de Codajás. Nós sabemos que a seca na Amazônia foi terrível, foi algo que secou bastante e eu tenho uma experiência para contar para os irmãos. Na minha comunidade, nós não apenas temos a visão de alcançar a nossa comunidade, mas sim de alcançar aquelas comunidades que estão próximas, com a visão de igreja multiplicadora. Então, eu e minha dupla missionária, Valéria, nós pensamos em alcançar essa outra comunidade que fica próxima à nossa, chamada Profeta Moisés. E então, nós sempre íamos para aquela comunidade fazer a ação do Novo Sorriso, passar flúor, entregar escovas de dente para as crianças. E esse percurso de canoa durante a cheia dura cerca de 30 minutos. Mas o rio secou. E secou tanto que não tinha mais como ir de canoa. E então eu e Valéria, nós nos olhamos e pensamos, o que nós vamos fazer agora? E ela falou, vamos andando. Eles vão andando para jogar bola, a gente pode tentar ir andando. Eu falei, vamos andando então. E então nós fomos andando. E você pensa que estávamos andando num deserto. A areia afundava sobre os pés, era percurso uma parte com lama, outra parte era um mato que ficava mais alto do que a gente. Mas em tudo isso, Deus é glorificado. E um percurso que de canoa era 30 minutos, a pé virou 3 horas para chegar andando. E você pensa debaixo desse sol que não é nada quente do Amazonas. E ali, quando nós chegávamos na casa dos irmãos, os irmãos olhavam para a gente e falavam, vocês vieram andando? E nós respondíamos, sim, nós viemos andando. E então, nós conseguimos abrir muitas portas. Deus usou essa situação para abrir portas, para que o evangelho chegasse e corações fossem quebrantados diante do Senhor. E graças a Deus, hoje essa comunidade está muito mais aberta para receber o evangelho, para receber as ações missionárias do que antes, por conta da seca. A seca que podia ser um impedimento foi usado para abrir portas, para a glória de Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o missionário Cleiton, seu missionário da Junta de Missões Nacionais, atuando hoje no projeto Radical Amazônia. E aqui nós trabalhamos, buscando trabalhar todas as áreas, desde as crianças, aos jovens, aos mais idosos, mais experientes. E temos com as crianças a oportunidade de trabalhar e com os jovens, com os embaixadores, a organização Embaixadores, a organização Mensageiras do Rei. Tem sido bênção aqui no Amazonas. Eu, especificamente com minha dupla, trabalhamos atualmente com os embaixadores, que tem sido uma bênção. Nós temos alcançado os jovens ali, que eu posso contar para os irmãos que alguns já têm sonhos de serem missionários por conta da influência da embaixada, por conta de entender que eles são, de fato, mensageiros e embaixadores do Rei de Jesus. Então, esse trabalho, ele influencia muito as crianças aqui, porque eles veem através das nossas vidas, como que isso mudou as nossas vidas. Eu fui embaixador do Rei na minha juventude, isso me trouxe para o campo, foi muito influente na minha vida e tem sido influente também na vida dessas crianças. Eu trabalho na comunidade Moreira, aqui no município de Codajás, e também na comunidade Massaranduba. Em ambas comunidades, o trabalho com as crianças e com os jovens tem sido de fundamental importância, pois através desses jovens, através dessas crianças, temos também alcançado famílias. Então, eu peço que os irmãos continuem
ofertando, continuem orando, continuem em suas igrejas, desenvolvendo esse trabalho, que é tão importante, que Deus tem usado de maneira maravilhosa aqui no Amazonas. E eu creio que em todo o Brasil, porque é uma organização, são organizações que têm gerado frutos para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando cada liderança desses ministérios, dando cada vez mais sabedoria, força, e que o Senhor os abençoe, usando a vida dos irmãos cada dia mais. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Eu tenho 15 anos e estou aqui no Itamazônia, uma bênção. Isso tem acrescentado muito na minha vida, porque comprova o meu desejo de estar no campo missionário, de querer ajudar as pessoas, de querer mostrar o evangelho para as pessoas. Tem sido muito bom. Nossa, tem sido realmente um divisor de águas para mim como cristã, e o alcance, né, que a gente tem tido dentro das comunidades ribeirinhas, né? Trazer não só os médicos, né, a assistência odontológica, ali todas essas ações de assistência social que a gente tem feito, mas principalmente perceber o quanto o ribeirinho precisa do amor de Jesus e o quanto ele está aberto a isso. Isso tem marcado o meu coração assim profundamente. Cada pessoa que a gente encontra em cada comunidade tem sido realmente abençoador, poder falar desse amor de Jesus e transmitir esse amor através dos nossos gestos e ações, né? Além disso, ver a vida, né, desses missionários e missionárias que estão aqui, sejam eles também ribeirinhos, né, pessoas da terra, ou seja, como a gente conheceu hoje, né, uma missionária do Paraná que veio para cá dedicar a sua vida ao Senhor, né? E me chamou bastante atenção o fato dela também ser uma nutricionista, assim como eu. Às vezes a gente fica pensando o que a profissão da gente pode agregar, mas mais do que a profissão, né? O fato da gente ser cristão e pela nossa empatia com esse povo, o fato de realmente trazer o amor de Jesus, né? Essa profundidade é muito maior do que qualquer coisa. É um abraço que a gente dê, é uma conversa dentro das casas ou fora delas, né? O sorriso de uma criança, tudo isso demonstra o amor de Jesus por nós, né? Experiência muito impactante, é muito trabalho, a gente lá não para o tempo todo, mas a gente se sente muito bem. Se sente muito bem por estar se doando ao outro, por sentir que, de alguma forma, você está tocando aquela vida. E a gente sai da nossa comodidade, da nossa realidade, e para tocar o coração do outro. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. E eu acredito que essa experiência, ela é válida para qualquer cristão. Viver o mundo do outro e sentir que Jesus também é para o outro. Onde quer que ele esteja, naquele isolamento total. Mas Deus está lá também. Bem, irmãos, para mim é uma alegria enorme. Eu acho que os irmãos sabem do meu amor por esse projeto. Desde o ano passado, quando eu fui, eu tenho me envolvido na equipe de missões da igreja, tenho participado de diversas ações, mas o Itamazônia realmente é especial, porque, como o pastor Alceni falou, é um local que eu me emocionei quando fui dessa vez no barquinho, que eu pedi a ele para eu fazer evangelismo um dia, e a gente foi juntos, eu estava no mesmo barquinho que o pastor. E quando eu entrei no barquinho, que a gente começou a navegar e
parecia que a gente estava em umas ruelas, assim, porque tinha uma vegetação, e aí o barquinho fazia assim, eita, eu não conseguia nem filmar, com medo de cair naquela água. Mas, irmãos, é uma alegria, os irmãos não imaginam o que é, de repente, do nada, o irmão Denilson, que estava nos levando, virar à direita e a gente encontrar várias casinhas. E, para nossa surpresa, devia ter cerca de 8 casas naquela comunidade, mais ou menos, né, Caiana 4, milhares de borboletas. Deus nos presenteou com uma visão que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu fiquei realmente muito encantada com aquilo, com a oportunidade de, além de ver as pessoas que estavam ali esperando, né, ouvir algo de nós, Deus nos presenteou com aquela imagem maravilhosa da floresta das borboletas. Foi muito bonito de ver. Ali mesmo agradeci, ainda brinquei com o menino que veio nos receber, eu perguntei o nome dele, ele disse que era Elvis. Eu me surpreendi de ter um Elvis no meio da Amazônia, mas achei lindo, ele foi muito legal, foi nos levando em cada casa, a gente teve a oportunidade de conhecer algumas famílias. Mas eu quero compartilhar uma experiência que eu tive logo na primeira comunidade, Itapéua. A gente ia fazendo atendimento médico logo pela manhã, eu fazendo as fichas junto com a Cléo e com a Rebeca. E eu atendi uma senhora chamada Socorro. E eu atendi, fiz a ficha, encaminhei para o médico e passou a manhã. Quando foi à tarde, ela retornou com 2 crianças. Uma era o neto dela e outra era o filho de uma vizinha. E quando eu a vi, na mesma hora, eu levantei e falei, Dona Socorro, a senhora aqui novamente. Quando eu falei isso, irmãos, ela me deu um abraço que há anos eu não recebia na minha vida. E ela ficou ali abraçada comigo e ela falou assim, você se lembrou de mim e ainda sabe meu nome? Irmãos, realmente é algo assim que a gente não consegue explicar. É um povo invisível, eles não têm acesso à saúde, não têm acesso a comércio, né? O pastor falou ali, muitas comunidades não têm nem energia elétrica e eles carecem muito do amor de Deus. E o pouco que a gente faz, que é lembrar o nome, lembrar daquela pessoa, com certeza fez muita diferença para ela. Então, eu quero dizer aos irmãos que não precisa ser profissional de saúde, né? Às vezes, ali na frente, nos produtos Itamazônia, os irmãos passam, eu gostaria muito de ir, mas eu não sou profissional da saúde. Irmãos, não precisa ser profissional da saúde para lembrar o nome e abraçar a pessoa. Eles são muito receptivos a nós, e a Dona Socorro, além de me ter dado aquele abraço, no final do culto à noite, ela foi à igreja e voltou a me dar um novo abraço. E quer que eu retorne, porque ela quer me dar graviola. E eu tenho que retornar no próximo ano por conta disso, que eu combinei com ela que eu vou receber o presente que ela quer me dar. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é uma experiência maravilhosa. É o amor de Deus mesmo, em nós e através de nós. Deus faz muito nas nossas vidas nessa viagem. Muito mais do que a gente faz, né? Com as ações que a gente desenvolve, o Senhor fala muito aos nossos corações e transforma muito as nossas vidas também. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui nessa casa com os irmãos. Conheço alguns irmãos aqui. Eu sou membro da Igreja Batista Zona Norte e o pastor Alceni, com um coração enorme, agregou eu e o Elinho para poder fazer parte dessa equipe. Agradeço o pastor Alceni de todo o coração. Foi uma experiência assim, incrível. Eu fui como médica, né, como ginecologista, obstetra, mas atendi também, descobri que em missão a gente não é só um especialista em uma área, né? A gente vai atender outras coisas também e fazer outras, atuar em outras necessidades de acordo com as demandas. Tive a oportunidade de, né, Tita, de ajudar lá a cortar os aventais, né? E aí eu falei, caramba, olha, tem outras habilidades também, além da medicina. E foi muito bom, gente, assim, foi muito impactante. Acho que todo cristão, como os irmãos falaram aqui, tem que viver essa experiência. Foi incrível, assim, cada atendimento eu tive a oportunidade de orar com todos os pacientes, atendi crianças e algo assim que, uma das coisas que me impactou foi uma criança olhar para mim e falar, você é médica, mas você é missionária. Quando eu crescer, eu quero ser missionária e médica também. Então, foi lindo, né? E ver essa criança à noite voltar no culto. Tivemos orações de entrega durante os atendimentos.
pessoas realmente entendendo, né, o amor de Jesus, a gente falando ali que estava por Jesus e queríamos apresentar esse Jesus para eles, e eles, assim, muito receptivos. Então, foi tudo lindo, maravilhoso. Prescrevo para todo mundo aqui participar. Boa noite, meus irmãos. A viagem para a Amazônia, Itamazônia, foi uma viagem com certeza muito marcante na minha vida, em todos os momentos, desde antes de chegarmos, né, na comunidade. Esse nosso reality da Itacuruçá, que vivemos dentro do barco, nos trouxe tantas experiências positivas. E vamos lembrar com certeza de muitos momentos, né? Me lembro de quando eu pude pilotar um barquinho, me lembro de quando eu pude pescar ali com o Sérgio, que não está aqui, e aí pesquei um peixe, né? Era uma piranha grande assim, consegui pescar, e todos os momentos felizes e alegres. Mas nada se compara a poder presenciar, e eu tive a oportunidade de falar isso lá, poder presenciar o que Deus está fazendo no meio daquele povo ribeirinho. O povo ribeirinho é um povo muito amável, sim, carente de muitas necessidades, mas é um povo muito amável, receptivo, chama você para entrar na casa mesmo, te oferece, mostra como faz a farinha. Muitos ganharam farinha de presente, tomamos açaí também do jeito manauara, mas com certeza essa viagem foi muito impactante. Poder aprender uns com os outros aqui, aprender com o povo ribeirinho, que é um povo muito amado por Deus, e também com aqueles missionários e missionárias. Ver tantos jovens, né, envolvidos, nos faz pensar, né, o que tem sido valorizado nas nossas igrejas, né? Me lembro que quando eu, pastor Alceni, pastor André, Jorge e outros irmãos fomos, né, nas comunidades de barco para evangelizar, nós falávamos, né, ali, e nós convidávamos para que viesse na comunidade ao lado, né, que estava perto ali, para ir para o culto. E voltávamos pensando, nossa, esse irmão que a gente convidou para o culto, como se fosse ali na esquina, vai ter que pegar a canoa e à noite, sem luz, né, passar por 30 minutos, 40 minutos até chegar no culto. E eles apareciam ali, né? E isso faz pensar muito sobre a nossa vida. Então, Deus está fazendo muita coisa aqui na Amazônia, Deus está fazendo muita coisa no Brasil, e às vezes nós nos cegamos para o que Deus está fazendo e perdemos a oportunidade. Que se nós não formos, Deus vai levar pessoas lá, como já tem levado esses radicais, mas a oportunidade que nós perdemos de não participar dessa obra é muito grande. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer Não te deixarei.
E nesses cultos eu comecei a pregar no livro de Jó. E eu procurei mostrar que há coisas que estão na Bíblia, mas que a Bíblia mais adiante reprova. Eu me refiro às falas de Elifaz, Bildade e Zofar, que estão espalhadas pelos capítulos da Bíblia, entremeados os seus dizeres com as réplicas e tréplicas de Jó. E procurei mostrar que muitas das falas, ou todas as falas, vou me corrigir aqui, todas as falas dos amigos de Jó não são a palavra de Deus, embora estejam no livro Palavra de Deus. Ali está o paganismo da teologia da prosperidade, por exemplo, presentes ali. E ali está a ideia, nesses 3 visitantes pretensamente confortadores de Jó, a ideia de que Deus é cruel. Eles dizem claramente, e basicamente o resumo dos 2 eu vou pregar depois, se Deus quiser, sobre Zofar. Ele diz o seguinte: Jó, pare de enganar. Se você está sofrendo, é porque está merecendo sofrer. Só sofre quem merece. Não adianta você querer se esconder, porque Deus conhece a sua vida e Deus está castigando você porque você é um pecador. Eu disse então que essa mensagem nós ouvimos todos os dias. Praticamente todos os pregadores da televisão pregam isso. E vocês sabem que uma mentira que nós ouvimos todos os dias, ela tende a ser uma verdade nas nossas vidas. Por isso, temos que amar a Bíblia. E eu lembrei que nós não podemos derivar uma doutrina de um versículo ou de um meio versículo. Nós temos que abrir a Bíblia toda e deixar que ela mesma nos explique. Estou dizendo isso porque pretendi fazer esse breve resumo, mas agora eu quero me ater a um dos textos mais... Eu sou suspeito em falar isso, né? Que todos os textos que eu abro é um dos mais magníficos da Bíblia. Mas esse ocupou um lugar muito importante na história do cristianismo, que é um texto que sabemos de cor nas versões tradicionais, mas que eu acho que não fazem mais sentido enquanto comunicação, não comunicam mais às pessoas, porque as palavras mudaram. Eu estou me referindo aqui a Romanos capítulo 1, versos 16 a 17, se acompanha na sua versão, eu vou ler na prazer da palavra. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque sei que ele é o meio poderoso pelo qual o Deus eterno salva a todos que creem em Jesus. O amor do Deus eterno se revela no Evangelho, e esse Evangelho deve ser respondido com fé, como está escrito, a vida verdadeira, como está escrito, repito, a vida verdadeira começa com a fé. As traduções tradicionais, corretíssimas, literalmente dizem que nós somos justificados pela fé. O justo viverá da sua fé. Entendo que essa construção fraseal é ininteligível para quem não é cristão. Por essa razão, eu, ao traduzir essa parte de Abacuque aqui, entendi que o que Abacuque está dizendo e que Paulo está dizendo é que a vida verdadeira começa com a fé. Mas isso é uma questão meramente técnica que não vem ao nosso caso aqui. Então eu quero primeiramente dizer que o poder do Evangelho é o Evangelho. Porque é com o Evangelho
que a vida verdadeira começa. Eu, às vezes, por razões óbvias, vou a cemitérios. E ali nós celebramos o amor de Deus por aquele nosso irmão, nossa irmã que nos deixou. Eu fico contemplando aqueles túmulos, e às vezes vendo aquelas caravanas, aquelas procissões, aqueles cortejos de pessoas enterrando ali os seus mortos. Isso me toca o coração profundamente. Um dia, essas pessoas que morreram realmente viveram? Porque a vida começa com a fé. Esse é o poder do Evangelho. Eu poderia discorrer longamente sobre isso, mas não pretendo fazê-lo. Mas quero insistir nesse ponto. Nós só começamos a viver quando o Evangelho de Jesus entra nas nossas vidas. Com o Evangelho, nós vivemos a paz e promovemos a paz entre os seres humanos. É muito comum o ditado popular afirmar que nós só podemos falar de paz, viver a paz, se nós temos a paz. E qual é a paz? Havia uma separação entre nós e Deus. Diz o autor aos Efésios, na tradução tradicional que estou citando, Jesus fez a paz. Não é? Fiquei olhando ali os rios da Amazônia, né? São as estradas que eles têm. Nós temos a rodovia, nós temos a avenida, nós temos a rua. Esses pontos são levados a outros pontos por uma hidrovia ou uma rodovia. O Evangelho é exatamente isso. Se, por exemplo, naquele rião que apareceu ali, fosse feita uma ponte, nem sei se é humanamente possível, ligaria um ponto ao outro ponto. Então, na cruz, Jesus uniu Deus ao homem. A Bíblia chama isso de reconciliação. Juntou o que estava separado. Agora, então, nós temos paz. A paz de Deus. E por termos essa paz de Deus, nós podemos viver essa paz e promover a paz entre todos os seres humanos. Com o Evangelho, nós temos certeza onde a nossa vida termina. Se é que termina. Porque ela termina com quem começa. Ela começa com o Evangelho, ela começa com Jesus. Para mim, esse resumão é tudo. Sempre repito, com outras palavras, essa mesma verdade. Não é para nos orgulharmos, nem para nos envaidecermos, porque isso não aconteceu por mérito nosso, nem por iniciativa nossa. Então, quero dizer isso. Qual é o poder do Evangelho? Não é poder político, não é poder ideológico, não é poder eclesiástico, não é poder de nenhum modo. O poder do Evangelho é o Evangelho. Quando ele chega, ele arrebenta com o que está errado. Onde chega, ele traz a paz onde não havia. Essa é a maravilha do Evangelho. Por isso quero dizer essa frase tão simples. O poder do Evangelho é o próprio Evangelho. Segunda frase que quero dizer que o poder do Evangelho está nos evangélicos que creem no Evangelho. Nem todos os cristãos creem em Cristo. E nem todos os evangélicos creem no Evangelho de Jesus. Evangélico, portanto, é quem crê no Evangelho de Jesus, embora haja outros evangelhos, dentro e fora da igreja. Se você ver uma série de Hollywood, ela tem um evangelho. Às vezes, esse evangelho coincide com o de Jesus. E às vezes colide
com o de Jesus. Os canais de televisão têm os seus evangelhos. As famílias têm os seus evangelhos. Mas o evangélico é aquele que crê no evangelho de Jesus. Evangelhos, pois, há muitos. Entendendo como notícias, boas notícias, todos nos querem dar boas notícias, enfim, evangelhos. Mas o que realmente é o evangelho vivido por aqueles que creem no evangelho de Jesus e tão somente neste evangelho. Foi uma alegria ter você aqui conosco em nossa resenha teológica. Espero que você tenha gostado, então, de ver todos os cultos, aquele vídeo maravilhoso da Amazônia, que dá vontade da gente ir junto, né? Dá vontade de estar ali fazendo missões com os irmãos. Quem sabe você pode estar na próxima? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima resenha teológica.